Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Dumb Money, Dinheiro Fácil, filme dirigido por Craig Gillespie, lançamento da Sony que estreia agora nos cinemas no mês de setembro, que eu assisti agora em Toronto, acabei de sair da sessão para gravar o vídeo e fiquei muito surpreso, pessoal. É uma das principais comédias da temporada e a definição perfeita do crowd pleasing, que é aquele filme que consegue trazer uma base complexa de maneira acessível e com qualidade. Esse longa é adaptado do livro A Rede Antissocial, lançado recentemente no Brasil, vou deixar a referência na descrição desse vídeo, e fala sobre todo aquele caso lá de 2021, do começo, janeiro, fevereiro de 2021, das ações da GameStop, que acabaram se tornando um fenômeno tanto de repercussão como de controvérsia. Eu confesso para vocês que quando eu soube da existência desse filme, eu pensei em um grande problema que seria o seguinte: como você trabalha uma história do tempo presente com várias limitações, porque você está tratando, nesse caso aqui, não só de Wall Street e do mercado, mas de interesses de bilionários e gigantes. Aí eu pensei, será que o filme ele vai ter coragem de colocar o dedo na ferida? Depois, imaginei que o Adam McKay conseguiria, quem sabe, desenvolver um longa a partir dessa premissa básica. Hoje em dia, é cada vez mais comum que os produtores de um longa-metragem, falando sobre qualquer controvérsia recente, optem por entrar numa zona de segurança, aquela zona de conforto de limitar o potencial de discussão para evitar um processo, para evitar um problemão na justiça. Nesse caso, os produtores de Dumb Money sabem que eles podem parar na justiça, mas eles estão confiantes com o que apresentaram no filme. Pro meu caso, eu estava errado, eu não tinha expectativa alguma, pensei que seria difícil lidar com essa abordagem de história do tempo presente, e gostei muito da experiência. Eu fiquei bem surpreso, não só com a direção do Craig, mas com o desenvolvimento desse roteiro de várias formas. Você vai ter o bilionário que vai perder bilhões, a pessoa que se torna milionária, a pessoa que fica no 0 a 0, aquela pessoa que perde dinheiro. Isso está muito vinculado a uma narrativa criada na época, e eu acompanhei isso muito de perto, que era a narrativa do poder popular. Aquela questão de que pela primeira vez o povo pode conseguir movimentar Wall Street e ganhar dinheiro. Se você conhece o mercado, vai dizer o seguinte: isso que você está falando é controverso pra caramba. E acredite, o filme faz essa discussão também. Uma outra coisa que eu noto é que nos últimos anos nós temos várias narrativas que acabam tentando trazer o potencial do TikTok, por exemplo, para a integração na tela, muitas vezes de maneira extremamente forçada. E eu critico muito isso também aqui no canal. Nesse caso de Dumb Money, funciona porque você tem uma boa integração do protagonista com essas comunidades. Então você vai ter os vídeos no TikTok como referenciais para viralizar, mas especialmente o Reddit a partir da comunidade Wall Street Bets. Os memes são aproveitados de uma maneira muito eficiente. E essa questão do poder popular, do sentimento de comunidade, de que você é um outsider, de que você está contra o discurso de Wall Street e contra os bilionários de Wall Street, se torna um elemento de identidade também desse filme. Tá certo que essa trama tinha um grande desafio de explicar detalhe por detalhe, então em muitos momentos vai existir um teor de acessibilidade que pode se tornar um problema para quem já conhece o caso GameStop. E aí eu estou falando sobre fundos de cobertura, estou falando sobre interesse de corretoras, também e especialmente o caos de janeiro de 2021. Daí você pode contra-argumentar com o seguinte: tudo bem, quem quiser saber mais, vá procurar um livro. E esse filme é baseado no livro A Rede Antissocial. Eu não trago isso como algo para diminuir o impacto da narrativa, eu só acredito que o potencial de expansão era muito grande e o filme ele decide se limitar para também, quem sabe até, deixar para o futuro a possibilidade de um outro filme, que eu vou falar a seguir, sobre o caso AMC. O sumário de algo complexo é bem feito, a comédia é inteligente, eu deixo a minha recomendação. Kate Jill, interpretado por Paul Dano, é um analista financeiro que nas horas vagas posta no YouTube. Pegando as ações abaixo dos $5, logo as teorias dele começam a se popularizar na internet e encontram no Reddit um espaço para que novos investidores apostem contra os fundos de cobertura. O Paul Dano é um ator excelente, né? É um ator que eu admiro pra caramba e nesse caso aqui ele tem toda uma tradição de personagens controversos, personagens multifacetados. Nesse caso é um analista financeiro versus um não guru de investimentos, e ele fala isso, ele não é um guru de investimentos, mas é visto por muitos como um guru de investimentos, versus
um influenciador na internet que faz reações de vídeos aleatórios. São diferentes personas que elas acabam se unindo em um caso do GameStop, porque você tem a análise financeira de alguém que está no mercado e trabalha no mercado. Você tem o poder de alguém que conhece as redes sociais, de alguém que consegue se comunicar no YouTube. Isso tudo gera esse sentimento de comunidade. Então o personagem do Paul Dano é o condutor da narrativa pela sua importância, e com isso o diretor acaba unindo o Reddit e os memes na formatação desse discurso do poder popular. A rede de personagens secundários também é muito boa, é um elenco super estrelado, e eu quero fazer um destaque aqui, que é pro Pete Davidson. Muito bem, o teor de comédia é certeiro, eles acertaram todas as linhas de diálogo do Pete Davidson na minha visão, porque consegue também pegar um pouco da experiência do outsider, de quem quer entender um pouquinho o que está acontecendo, de que vê um valor de 1 milhão, 10 milhões de dólares e pensa, será que ele tem todo esse dinheiro mesmo ou é algo da internet? Dumb Money poderia ser um filme restritivo e poderia tomar a fácil decisão de apontar o dedo para quem comprou a ação da GameStop. Não faz isso, ele faz diferentes análises de diferentes cenários. Tem a pessoa que ficou milionária? Tem. Tem a pessoa, por outro lado, que perdeu grana. 2 pontos nesse filme eu considero bem controversos. O primeiro é abordado de maneira satisfatória sobre o caso da corretora Robinhood, que entra no mercado com esse discurso de democratizar Wall Street, de não cobrar taxa e que dá um golpe contra a confiança do investidor na época ao limitar a compra das ações. E isso gera um caos no mercado. O filme ele não traz uma leitura do certo ou errado, o diretor não quer te conduzir para um herói versus um vilão, mas ele te traz sim pontos polêmicos sobre decisões polêmicas. Segundo ponto controverso, fundos de cobertura. Existe uma definição sobre esses fundos, os bilhões perdidos, mas nunca algo profundo, por exemplo, do porquê que esses fundos estão contra a GameStop. É um argumento que é repetido 1, 2 vezes, mas sem maior profundidade. Esse aqui eu diria que é o ponto fraco do filme. Mas mesmo assim, a dinâmica de interação entre diferentes players, do bilionário contra o investidor individual, que era considerado dumb money, e é considerado dumb money pelo mercado, né, que tem essa tendência a perder grana a longo prazo, eu acho que ela é bem trabalhada. O filme entra nas questões controversas, tem um problema para lidar, como eu disse, com esse caos de janeiro de 2021, que é muita coisa acontecendo em um espaço de tempo muito curto. Eu acredito que o filme coloca um ponto de corte muito forte, de não avançar mais um detalhe sequer para não se perder na sua complexidade. Tem um caso que eu senti falta, que é um caso filho de GameStop, que é o caso das ações da AMC, que começam ali nessa onda também em janeiro de 2021. As ações estourariam em junho de 2021, mas não tem repercussão no filme desse movimento, até porque existe um discurso que é o seguinte, nunca mais vai ter um fenômeno como o GameStop, nunca mais vai ter a possibilidade do bilionário perder tanta grana como aconteceu naquele caso. E a rede AMC, nas ações no geral de 2021, se mostrou também um bom fenômeno. Vou dar um chute. Acredito que o caso AMC ou vai virar um filme ou vai virar uma série a curto prazo. Mas para fechar a recomendação sobre Dumb Money, boa comédia, momentos engraçados, fala sobre diferentes casos no Congresso, na questão da compra e venda da ação, naquele pensamento que se torna a principal dúvida. Será que chegou a hora de vender a ação? Você vê 50% de lucro na sua corretora, 100%, outro dia está com 200%, 500% de lucro. Qual é o teto? Isso está totalmente arquitetado com as notícias, com os virais do TikTok e com a cultura de memes do Reddit. Para Dumb Money, nota 8. Filme que me surpreendeu bastante, ótima repercussão nas primeiras sessões do Festival de Toronto, chega nos cinemas em setembro e depois pode se tornar uma febre nos streamings. Eu acho que isso vai acontecer. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!